Hoje vamos explorar um capítulo sombrio da história, que muitas vezes permaneceu nas sombras. Ao longo dos anos, o Holocausto e as atrocidades cometidas pelo regime nazista têm sido discutidos e lembrados extensivamente. No entanto, há uma parte dessas histórias que frequentemente passou despercebida: as perseguições cruéis e inumanas sofridas pelos homens gays no regime nazista. Nós sabemos muito bem sobre as tragédias que ocorreram durante esse período obscuro da história. Porém, a perseguição específica direcionada à comunidade gay raramente recebe a atenção que merece. E essa perseguição faz parte do grande plano perverso de Hitler. Neste vídeo, vamos explorar os horrores infligidos aos homens gays pelos nazistas, destacando as leis de Nuremberg, leis que incorporavam muitas das teorias raciais que embasavam a ideologia nazista, o uso do Triângulo Rosa, unidades especializadas da Gestapo, experimentos médicos cruéis, os campos de concentração impiedosos, o trabalho forçado, a brutalidade física e a disparidade no reconhecimento e reparações pós-guerra, e principalmente as histórias de coragem e resiliência que surgiram durante este período. À medida que navegamos por essa narrativa histórica, lembre-se sobre a importância da história. Lembre-se que aprender sobre esses eventos é essencial para honrar a memória das vítimas e garantir que tais atrocidades nunca mais aconteçam. Vamos começar explorando o contexto e as leis anti-homossexuais que forneceram a base para essa perseguição implacável. As leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg eram a base legal para a perseguição de grupos que não se enquadravam com a ideologia nazista. Esse pacote inclui a Lei da Cidadania do Reich e a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Estas leis incorporavam muitas das teorias raciais que embasavam a ideologia nazista. Elas constituíram a estrutura legal para a perseguição sistemática dos judeus e outros grupos na Alemanha. Antes do regime nazista, a República de Weimar tinha uma atitude relativamente tolerante em relação à homossexualidade. No entanto, os nazistas expandiram drasticamente a lei do parágrafo 175, que criminalizava relações entre homens. A nova definição era tão abrangente que incluía como indecência antinatural e criminalizava até mesmo relacionamentos não físicos ou gestos interpretados como homossexuais. Isso levou a inúmeras prisões, perseguições e penas severas para muitos homens gays. O Triângulo Rosa. No outono de 1933, o campo de concentração nazista de Fuhlsbüttel, no norte de Hamburgo, na Alemanha, foi o primeiro a começar a receber a nova categoria de presos. Eles mal desciam dos trens e eram marcados com a letra A, mais tarde substituída por um triângulo cor-de-rosa. Os nazistas usaram um sistema de emblemas para identificar e categorizar os prisioneiros no campus de concentração. O triângulo rosa invertido era usado para identificar e envergonhar homens presos por homossexualidade. Aqueles que usavam o Triângulo Rosa eram frequentemente alvos de discriminação e punições muito mais severas, tanto pelos guardas quanto por outros prisioneiros. Gestapo. O serviço secreto alemão. Em outubro de 1934, a Gestapo criou uma seção própria para se encarregar somente da questão homossexual. Heinrich Himmler, ideólogo da homofobia do Terceiro Reich, inflou os membros da SS e toda a sociedade através de uma retórica violenta e contrária aos homossexuais. Caracterizava-os como covardes, mentirosos, pervertidos e degenerados, corruptos morais e raciais do povo ariano. Em outubro de 1936, sob seu comando, o escritório central do Reich para combate da homossexualidade e ao aborto foi criado, com o intuito de rastrear e controlar os suspeitos e condenados por homossexualidade, a partir de dados obtidos dos seus respectivos parceiros. Esses dados eram obtidos através de interrogatórios brutais e longas sessões de tortura para obter tais confissões. Essa campanha implacável deixou um clima de medo e suspeita entre os homens gays. A Gestapo, por fim, se tornou o grande símbolo da perseguição contra esses grupos durante todo o regime nazista. Os cruéis experimentos médicos. Em um primeiro momento, os nazistas acreditavam que era possível reverter a homossexualidade. E assim, médicos nazistas realizaram experimentos brutais em homens gays, em uma tentativa de curar a homossexualidade. Tais experimentos incluíam a implementação de glândulas hormonais artificiais e procedimentos cirúrgicos forçados. Esses experimentos causaram sofrimento físico e emocional significativo, muitas vezes levando à morte ou complicações graves
dos pacientes. Ao constatar o fracasso dessa iniciativa, optaram por outras formas de aniquilar o desejo homossexual, com a prática do estupro corretivo dentro dos campos de concentração. Eles obrigavam homens gays a estuprarem mulheres e, por fim, quando nada funcionava, realizavam a castração química. Os campos de concentração e trabalho forçado. Homens gays nos campos de concentração eram frequentemente submetidos a trabalhos forçados, exaustivos e punições brutais, alvo de violência física, como espancamentos e humilhações públicas. A condição de vida nos campos de concentração era extremamente precária, com muitos homens morrendo devido ao trabalho, falta de cuidados médicos e os abusos por parte dos soldados. Ao fim da guerra, após o Holocausto, houve um reconhecimento generalizado do genocídio perpetrado pelos nazistas. No entanto, a perseguição específica de homens gays recebeu menos atenção e reconhecimento. Isso levou a uma disparidade nas reparações e no apoio às vítimas sobreviventes. Somente décadas depois, o mundo começou a reconhecer e lembrar essas vítimas, lutando contra o esquecimento e celebrando a resistência e resiliência dos sobreviventes. À medida que chegamos ao final desse vídeo, é importante lembrar que a história que exploramos hoje é um lembrete sombrio da capacidade humana de crueldade e intolerância. A perseguição impiedosa dos nazistas deixou uma cicatriz profunda na história, uma cicatriz que nunca deve ser esquecida. Se chegou até aqui, se considere diferente da maioria, pois você entende a importância da história, a importância de estudar a opressão para cada vez mais defender a liberdade. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva, compartilhe para que possamos espalhar a conscientização. Não esqueçamos nunca mais. Até o próximo vídeo.